Isso acabou revoltando muita gente. E foi um divisor de águas ali para a comunidade Tengoku Damakyo, né? Essa atitude em específico da Kiruko. Porque quando o Maru tá ali espancando o Robin, todo mundo ficou numa expectativa de que o Maru iria dar um fim ali no Robin. Mas aí chega a Kiruko e acaba pedindo para ele parar. Mas existe toda uma psicologia por trás disso. A gente tem que analisar tudo isso e, é claro, tem que analisar também a narrativa, tá? Porque o mangá ainda não acabou. Tem muita coisa para acontecer e muito mistério em cima do Robin, e esse episódio mostrou isso. Algumas ceninhas ali deram a entender algumas coisas, e a gente vai discutir sobre isso. Então é sempre muito importante a gente analisar de uma maneira mais profunda. E aí a gente vai fazer, lógico, os questionamentos, se isso tá correto, se isso não tá correto, se eu concordo, não concordo, vamos discutir tudo isso. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e bora conferir o último episódio de Tengoku Damakyo. Bom, vamos lá então direto ao ponto, né, falar sobre toda essa situação envolvendo a Kiruko e o Robin, né? O Robin acabou abusando dela no último episódio, a gente tem ali o Maru refletindo sobre aquela situação, peraí, tem alguma coisa estranha, ela não voltou ainda, ele fica pensando, pô, se ela foi lá e tal, faz muito tempo que ela não via a pessoa que ela procurou durante anos, né? Então, obviamente, ela ficaria mais tempo, passaria uma noite lá, faria festa e o caramba 4, e ele fica ali, né, entrando num colapso mental para entender se de fato tá acontecendo alguma coisa errada ou se aquilo realmente é só uma preocupação demasiada por parte dele. Então aí o Maru, ele vê que ela não voltou mais uma noite e resolve ir atrás dela. E aí a gente tem o que? A Kiruko ali num colapso mental. Ela tá ali num conflito interno com ela mesma, porque é uma situação muito complexa, né? A gente não tem nem como levar para o mundo real isso, porque é um negócio muito complicado. Ela passou por uma situação traumática, por uma pessoa que era próxima dela, né, considerada ali família. Então isso por si só já é algo extremamente complicado de se lidar mentalmente, e ainda por cima ela tem esse conflito interno, né, onde ela não sabe se ela é o Haruki, se ela é a Kiriko, e aí fica aquela grande dúvida, quem eu sou de fato? Né? Eu permiti que aquele cara fizesse algo com o corpo da minha irmã. Então assim, então a mente dela tá completamente bagunçada ao ponto dela não conseguir definir nem quem é ela mesma. Então ela fica ali no conflito interno. E nesse momento é muito importante para a narrativa isso, porque temos aqui pistas do que aconteceu no passado, envolvendo ali a Kiriko. E nesse momento, a Kiriko acaba tendo lembranças, e lembranças que não são dela, lembranças que são da Kiriko. E aí acontece um flash, o Robin aparece e aí a gente tem um barulho de um tiro. Isso a gente tem ali no mangá, mas a gente só tem a cara do Robin, né? Há uma lembrança ali da cara do Robin. E aqui no anime a gente tem ali um barulho de um tiro. O barulho de um tiro, né? Faz um clarão ali e aparece estampado ali a cara do Robin, mostrando possivelmente uma pista pra gente de que o Robin teria matado a Kiriko lá atrás, porque fica subentendido isso, né? Porque a gente se lembra de quando o Haruki estava sendo engolido ali pelo monstro, ela puxa ali o Haruki do monstro, né? Fica metade do corpo dele e ela fica em desespero, acaba chorando ali com ele no colo. E aí de repente a gente ouve um barulho de tiro, e aí a gente tem aqui a Kiruko tendo um flash de memória da Kiriko, no qual ela ouve um barulho de tiro e mostra imediatamente a cara do Robin. Então ela se lembra de quando ela chegou naquela usina, ela viu ali o Robin com uma expressão completamente assustadora, tipo assim, cara, eu matei essa pessoa aí, como é que ela tá aqui, entendeu? Então fica ali subentendido através do que a gente viu aqui nesse episódio, de que talvez o Robin pudesse ali ter matado a Kiriko. E aí a gente tem uma outra coisa também que aparece nesse flash de memória, que é o fato do Robin estar tendo ali relações com a própria Kiriko, né? Porque a gente tem ali um flash de memória no qual o Robin fala ali pra Kiriko que o Haruki tem sono pesado e eles estão fazendo alguma coisa, mostrando que o Robin e a Kiriko acabavam se pegando escondidos. Então depois a gente tem ali a Kiruko no momento completamente desolada, completamente perdida mentalmente, ela clama pela sua salvação, ela clama ali pelo nome do Maru. E aí o Maru acaba aparecendo, né? Ele vai até a usina, bate em todo mundo lá, mete a porrada em geral, e aí ele acaba confrontando o Robin. E aí, meus caros, a gente tem uma adição em relação ao mangá, porque no anime, ao contrário do mangá, o Maru ele espanca mais o Robin. Ele simplesmente pega ali o Robin, joga várias
várias vezes na parede e começa a socar ali o Robin, e eles trazem pelo menos o impacto na hora do soco, você sente o soco. Já no mangá ele simplesmente joga ali o Robin várias vezes na parede, e aí a gente tem simplesmente ele indo socar pela última vez, e aí chega Kiruko e pede ali pro Maru parar, né, senão ele vai matá-lo. E aí a gente tem o que? Essa diferença em relação ao mangá, porque no mangá o Robin apanha menos, e aqui no anime ele apanha bem mais. É lógico que basicamente o mangá cortou ali, né, só mostrou ali o Maru indo finalizar. Aqui no anime não, mostra realmente o Maru descer na porrada no Robin até quase matá-lo. Então eu gostei bastante dessa adição, porque deu mais satisfação ali de ver aquele canalha apanhando. Então você sente o impacto dos golpes, você sente o ódio, a raiva ali do Maru. Então eu gostei dessa adição bastante. E aí chega um momento polêmico, que todo mundo fica reclamando ali no mangá, e com certeza vai reclamar no anime também, que é o fato ali da Kiruko chegar e pedir pro Maru não matar o Robin. E aí, cara, eu quero trazer pra vocês aqui uma discussão, porque a gente tem que analisar profundamente essa situação no geral. Primeiro ponto, como a gente viu nesse episódio, tem mistérios rondando o Robin. A gente vê que ele fazia experiências realmente horripilantes. Tem uma mulher lá completamente desmembrada e conectada ao monstro. Além disso, no flash de memória que a Kiruko tem nesse episódio, mostra pra gente que a possível causa da morte da Kiriko pode ter sido o próprio Robin, que simplesmente pode ter matado ela com um tiro na cabeça. E aí a gente chega no que? Na narrativa. Porque o autor não quer matar o Robin agora, porque tem todos esses mistérios, né, rolando em cima dele. Então esse cara vai ser importante lá na frente, e a vingança, ela vai chegar, mas vai chegar lá na frente, como é mostrado pelo próprio Maru, que jura ali o Robin de morte. Ele simplesmente fala no final do episódio que a próxima vez que ele encontrar o Robin, ele vai matá-lo. E ele fica ali com sangue nos olhos em relação a isso. Então é importante de ressaltar essas informações e analisar profundamente essa situação narrativa, né? O mangá não acabou, então não dá pra gente falar se teve ou não consequências, tá? Agora vamos falar da parte psicológica da coisa, tá? Vamos lá, primeiro caso é a situação de abuso. Eu falei isso no vídeo passado e vou repetir aqui de novo pra quem não acompanhou o vídeo passado. Baseado em fatos e estatísticas, a gente tem aí a maioria dos casos de abuso acontecem com pessoas próximas, tá? Pessoas próximas, considerado família, entre outras coisas. E aqui a gente tem isso. A Kiruko tinha uma admiração gigantesca pelo Robin. O Robin era a família dela, né? Era o cara ali que cuidava deles, era o cara que trazia comida, que protegia eles. Então a admiração dela é um negócio assim gigantesco, porque era a pessoa que ela admirava, era o líder, era a pessoa que ela se espelhava. E aí quando acontece toda essa situação, né, que ela vê de fato quem é o Robin, que é esse monstro, a ficha demora pra cair. É complicado, ela não consegue aceitar essa situação, ela fica tipo, cara, eu vim até aqui e é isso. Ela se sente idiota, ela se sente com nojo de si mesma, porque aí, como eu falei pra vocês no episódio passado, existe uma tortura psicológica feita ali pelo Robin em relação a Kiruko, né? Porque o Robin fica mexendo com o mental dela, fazendo com que ela se sinta culpada por aquela situação. Quando ele coloca ela pra olhar pro espelho e ver ali o Robin dominando o corpo que pertence a Kiriko, e ela não pode fazer absolutamente nada, ela se sente culpada, ela se sente ali com nojo de si mesma, né? Ela não tá conseguindo proteger aquele corpo. E ela não pensa nem nela mesma, ela fica olhando ali como um Haruki e tentando proteger o corpo da Kiriko. E não consegue fazer isso. É uma confusão realmente e é complexo. Então o Robin, ele faz com que ela se sinta culpada daquela situação. E isso que acontece na maioria dos casos de abuso, tá? A gente pode olhar as estatísticas. Na maioria dos casos, as pessoas demoram para relatar o abuso porque se sentem enojadas com si própria, se sentem ali culpada pelaquela situação onde não tem culpa. E isso é um fato, é estatísticas que a gente está falando aqui. Então é importante sempre ressaltar essas informações. Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque a gente consegue ter ali uma análise mais profunda sobre o que está acontecendo aqui no anime, tá? Então a partir do momento em que acontece tudo isso, tá? Tanto essa parte mental dela, que tá ali realmente chocada com tudo que aconteceu, somado com o fato de que aquela pessoa é de certa forma da sua família, aquilo é uma situação complexa pra ela. Ela não consegue simplesmente falar, mata esse cara e já era. Não, existe aquela associação de que aquele cara é família dela. E por mais monstro que ele seja, ela não conseguiu ainda absorver toda aquela informação. A ficha dela não caiu de que aquele cara é um monstro.
Então é uma situação difícil ela chegar e simplesmente querer matá-lo ali. E isso acabou, é claro, revoltando muita gente, né? Tanto do mangá quanto que vai assistir o anime também. E aí cada um vai ter a sua opinião sobre isso, tá? O que eu quero sempre mostrar aqui pra vocês é uma análise mais profunda, trazer ali fatos verídicos, né, da vida real, e a gente somar as informações que a gente tem no anime e tentar entender também a psicologia ali do personagem. E aí vai ter pessoas que vão falar, mas cadê a consequência e tal em relação à personagem, né? Ela mesma fala que ela não pode ficar deprê pra sempre. E aí a gente tem que levar em conta o cenário em que eles vivem. Eles vivem no mundo pós-apocalíptico, onde eles vê pessoal morrer a todo instante. Então, levando pra esse cenário pós-apocalíptico, a gente tem pessoas mentalmente mais fortes do que a gente tem hoje em dia, né? Então eles acabam se deparando com situações que são complicadas, né? Eles acabam vendo pessoas morrendo, eles vivem num mundo no qual existem monstros. Então, psicologicamente, é difícil analisar o psicológico desses personagens a partir de um trauma no mundo pós-apocalíptico, né? Como é que eles se recuperam? É mais rápido? Não é? Então a gente vê que eles vivem num cenário onde acontecem coisas traumáticas a todo momento. Então mentalmente eles são mais fortes. Agora o tempo de recuperação de cada um é complicado a gente analisar porque é um mundo fictício, é um mundo que não existe. Porém, o cenário é extremamente violento, brutal e horripilante. Então a gente tem que analisar também tudo isso para entender um pouco a recuperação mental de cada personagem. E existe sim uma consequência relacionada ao que aconteceu aqui, porque ela fica enojada consigo mesma, né? Ela não se sente digna do amor do Maru. Então isso é uma consequência. Ter nojo, culpa e não se sentir ali digna do Maru, né? Porque ela acha que ela simplesmente é uma pessoa suja, é uma consequência. Então eu queria ressaltar isso aqui. Bom, pode ser que não seja uma consequência que todos imaginavam. Nossa, eu queria que acontecesse isso, aquilo. Aí vai de cada um, como eu falei pra vocês. O que eu tô tentando fazer aqui é simplesmente fazer uma análise mais profunda. Trazer estatísticas, dados, enfim, pra gente tentar entender os personagens e as decisões tomadas aqui na obra, tá? E aí a gente tem a conclusão ali, né, desse arco do Maru e da Kiruko com os dois ali no rio e tal, ela chorando. E tem uma coisa interessante, que de fato ela se aceita como uma nova pessoa a partir do Maru. Porque o Maru ele fala o seguinte: bom, o Haruki deve ser um cara legal, mas eu não gostaria dele porque eu tenho ali atrações por mulheres. A Kiriko pode ser uma garota incrível, mas talvez eu não me apaixonasse por ela. E aí ele fala que quem ele ama é a Kiruko, não a Kiriko, não o Haruki, a Kiruko. E aí que é legal, a Kiruko é uma nova pessoa. Então ela não é Kiriko, ela não é Haruki, ela é a Kiruko. Então ela se entende por Kiruko, e isso vai ajudar muito ela na sua jornada daqui pra frente, né? É interessante a gente frisar esse ponto, porque agora ela começa a se aceitar como Kiruko e não como Haruki ou Kiriko, né? É uma confusão isso aí. Mas, enfim, a gente tem então essa conclusão de arco, com os dois se abraçando, partindo numa jornada e deixando o seu passado para trás, porque ela pega aquela foto que era o que ligava ela ao passado, ela rasga aquilo, joga fora e segue em frente. É importante ressaltar que a Kiruko agora finalmente seguiu em frente. Ela não tem mais nada que prenda ela ao passado, senão esse trauma que ela tem em relação ao Robin, né? E é claro que isso vai ser trabalhado lá na frente. Com certeza o Robin é um dos grandes vilões dessa história e a gente vai encontrar ele lá na frente, vai ter essa vingança, cara. Pode ter certeza disso. E agora, só pra finalizar o arco ali do Paraíso dos Tomates, a gente tem lá no Instituto Takahara as crianças saindo pra fora, a gente tem o Shiro e a Mimihime num momento que é muito especial. E aí, mais uma vez, né, eu tô brincando aqui nos vídeos, geralmente, que é o conto de Mimihime, porque basicamente a gente tem vários mini contos da Mimi no meio dos episódios que ligam ao episódio 8. É bem interessante isso, né? Vários flashes já mostraram, né? Mostraram ela em fachada, mostraram as máquinas, mostraram ali as lâminas, mostraram o céu, mostraram ali mini contos que mostram que a Mimi era aquela garota lá do episódio 8. E mais uma vez eles fazem uma referência aqui, neste episódio, duas referências na verdade. Uma é o Shiro colocando ali o cabelo para trás, e a segunda é o botão que a Mimi dá ali pro Shiro, né? E é claro que a gente vê quando o Shiro acaba morrendo ali no episódio 8, a gente vê na mão do Shiro, né, do Dr. Usami, ali o botão que a Mimi acabou dando pra ele lá atrás. É muito interessante. Mano, ficou bem estranho falar deu o botão.
Nós temos então esse final de arco, né, da Mimi, esses mini contos, onde ele entrega aquele botão para o Dr. Usami, que é o Shiro, e aí a gente tem a conclusão lá no episódio 8 de tudo que aconteceu. É bem interessante, né, esses mini contos que o anime foi colocando ali ao longo dos episódios. Então foi bem interessante como eles conseguiram fazer tudo isso, né? E o anime, ele deixa as coisas muito mais claras, né? Eles dão ali flashes e tal, você tem que prestar bastante atenção ao longo dos episódios para ir pegando esses mini contos. E estão todos aqui, é bem legal. E aí a gente tem ali também a conclusão do arco da Tóquio, pelo menos essa primeira temporada, que é simplesmente a Tóquio recebendo ali o seu bebê, né? A gente tem ali o médico completamente perdido, tem duas crianças, os caras falam, mas peraí, é gêmeos? E ele fala, beleza, é parecido com isso, né? Então dá a entender que ali são crianças clonadas e não simplesmente gêmeos, né? Fica ali subentendido isso. Então é realmente interessante todo esse mistério em torno dessas crianças. Se eles clonaram elas de fato, se eles são gêmeos, fica a grande dúvida no ar. Então o doutor leva, né, o bebê até a Tóquio, ela fica encantada ali com a criança, e aí chega a velha da diretora lá, querendo a criança de qualquer maneira, parecendo uma psicopata. E é nesse momento em que a Tóquio desperta ali o seu poder de Hiruko, e cara, ela fica com todas aquelas coisas nojentas que ela já havia sonhado anteriormente no anime, e aí ela simplesmente, para proteger a criança, ela começa a despertar aquelas coisas, e aí fica toda a dúvida do que vai acontecer para uma próxima temporada. E aí a gente termina o episódio basicamente com as crianças, né, explorando ali o lado de fora. Eles acham que é um teste e tal, eles acabam vendo que de fato não é um teste. Depois a gente tem as crianças num barco chegando ali numa cidade completamente iluminada, mostrando pra gente esse primeiro contato das crianças com o mundo real, né, com a sociedade no geral, os prédios ali completamente iluminados, cidades. Então é algo absurdo para eles, né, imaginar que existia um mundo tão imenso à sua volta, né, já que eles estavam fechadinhos naquele instituto. Então a gente termina essa temporada, uma temporada muito boa e que deixa tudo em aberto ali para todo mundo fazer várias e várias teorias, né. A gente termina o episódio também com Maru e Kiruko indo embora de fato, né, continuar a sua jornada rumo ao paraíso dos tomates, né, o Instituto Takahara, e descobrir toda a verdade e tal. Então há muitos mistérios para serem desvendados nessa história. Então é isso, galera, acho que a gente conseguiu falar tudo sobre esse episódio, principalmente sobre essa polêmica, tentar entender o que o autor colocou ali, tentar entender a psicologia dos personagens. Eu acho bem legal, tá? Acho que deu pra analisar profundamente tudo o que teve nesse episódio aqui. É claro, né, eu quero a sua opinião sobre tudo que rolou, o que você achou, gostou, não gostou, deixa aí nos comentários, que é muito importante, tá bom, galera? Agradeço a todos vocês que compareceram aqui nesse vídeo, né? Se puder, compartilhe com amigos, indique também o canal para outras pessoas, e é claro, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal caso não for inscrito. E é isso, meus caros, valeu, até a próxima e fui! チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。Tchauzinho.